Agora a gente estava vendo imagens da nossa maravilhosa Ana Paulinho. O sol voltou a brilhar. Hoje tá bom para tomar um suquinho da confusão, hein? Sim, será quando que o sol vai brilha, isso suquinho da confusão. O líquido da alegria agora fica só pro ano que vem ou não? Não. Dá para deixar ali na gaveta? Sim. Muito bem. Vamos falar agora de uma coisa que combina muito com o líquido da alegria, com o suco da confusão, com o suquinho natural, que trata-se de filmes. Canais de streaming que está na moda. Para os tiozões são os aplicativos, mas o canal de streaming hoje veio para ficar e tem uma galera que entende muito disso, né? Isso, e é um assunto que a gente tem trazido sempre aqui no Marco Zero, com as participações do Cláudio Siqueira e a Gabriela Zempuski, né, que eles sempre fazem esse link, essa ponte de seus comentários e suas indicações com streaming, né? E esse é o assunto agora, propriamente dito, porque se tem uma série de opções no país. Exatamente. Então, os mais populares, os mais conhecidos, o pessoal, quando os mais falava baratos, isso, pensava os mais só na caros. Netflix, né? E Exatamente. não é só Netflix. Não, hoje já há uma muita diversidade de aplicativos, né? Para quem entender melhor os assim. aplicativos de streaming. Exatamente. E isso virou um assunto de estudo e de acompanhamento aí de uma galera aqui de Foz do Iguaçu que sabe tudo dessa pegada. Eu estou falando do Murilo da Mata, jornalista e participa ou coordena aí o canal Alcaté Estúdio, que está disponível no YouTube. Esse trabalho é realizado com o publicitário Ed Machado, que também participa aqui da nossa entrevista, e junto com eles a jornalista Malu Nilman, que vão trazer para nós tudo sobre essas opções, o que tem em cada um desses streams mais conhecidos, os mais celebrados, preços, opções, enfim. Um panorama geral aí dessa pegada para que nosso ouvinte não se perca em procurar, né? Às vezes isso está tão acessível, você quer aquele filme, aquela série que você não está muito no catálogo, mas tem um lugar certo para procurar, eles vão dar essas dicas todas. Galera, sejam bem-vindos ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Vamos começar pelo Murilo aqui. Murilo da Mata, bom dia, obrigado por aceitar o convite e trazer essas informações aqui no programa hoje. Bom dia a todos, satisfação muito grande estar aqui. Eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz de estar participando do programa. Legal. Malu, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito bom estar novamente aqui com os meninos, né? Que essa parceria de longa data. A conversa vai ser boa hoje. Legal. Ed, bom dia. Bom dia, muito obrigado por convidar a gente. É uma satisfação imensa participar aí com meus colegas de vídeo e de vida já, né? Legal. Ô Murilo, então conta pra gente, contextualiza aí, como começou essa onda do streaming no Brasil? Olha, a gente sabe, você tinha citado a Netflix, né? A popularização do streaming começou com a Netflix. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu não conhecia muito. Na época teve um amigo meu que falou, legal, a Netflix aqui e tal, você pode assistir filme pela internet. E na época eu não dei muita bola, porque a gente não tinha muito esse negócio de televisão inteligente, né? Smart TV na época. Aí você tinha que assistir pelo computador e tudo mais. Mas aos poucos a gente viu essa ascensão meteórica, podemos dizer assim, da Netflix. E na época você tinha praticamente tudo, né? Todas as grandes produtoras estavam na Netflix. Mas essas grandes produtoras começaram a ver que dava lucro, né? Que era um investimento assim para o futuro. E daí começou a segmentar bastante, né? Hoje a gente tem várias opções, né? Tem Disney, tem a Amazon Prime, tem da HBO, tem Telecine. Se diversificou bastante. Diversificou bastante. Antigamente você tinha tudo em uma plataforma só, hoje você tem em várias, assim. E não só isso, né? A gente consegue ver hoje os streamings, por exemplo, a gente pega aí a Disney, que é uma, digamos assim, recente, comparado com uma Netflix, com uma Amazon. Hoje, dia 31 de agosto, ela lançou a Star Plus. Então, assim, os streamings estão começando a lançar canais dentro dos canais dele. A Amazon também já tem outro. Daqui a pouco a Telecine já começa a se desdobrar. Então, é uma coisa assim, criação também de conteúdos próprios dos streamings. Então, a gente criou o streaming, a gente tem a Netflix, a gente tem essa plataforma, só que agora a gente tem que tornar o nosso produto especial, único, exclusivo. Então, acompanhar não só o nascimento desses streamings, mas também o desdobramento de cada uma delas, isso é incrível. E faz também, tem o ônus e o bônus, né? Que a gente se perde, a gente já se perdia com uma Netflix,
Agora imagina a Netflix dentro da Netflix, ou a Disney dentro da Disney. Então, assim, tem que saber manusear bem essas plataformas. O Ed, você que é publicitário, a Malu falou que os canais aí, eles estão se diversificando e buscando formas de serem mais atraentes, obviamente, para serem mais competitivos e mais assistidos. Que estratégia que está sendo usada nesse momento, nessa busca de fisgar aí o espectador? Então, acho que a segmentação ali, desde o começo ali, lá no começo do Netflix, começaram a colocar materiais que já existiam, né? Filmes antigos e tudo mais, e porque não tinha uma base, né? Eles começaram, coloca filme antigo, e aí o pessoal começou a falar, pô, só tem filme que a gente assistiu, filme, né, muito antigo, a gente já viu 10, 15, 20 vezes, e acabou não sendo atraente. Tanto que aí começaram a fazer os próprios materiais. Então eles começaram a segmentar para os lados que eles viam as próprias saídas, né? No caso, Netflix começou a fazer acho que foi o primeiro que começou a fazer as próprias produções, emplacou um filme que foi para o Oscar lá. E eu acho que é isso, a segmentação dele é em base do que tá vendendo no momento, assim. Cada um das plataformas de streaming tem o seu público específico, né? Apesar de algumas terem, os valores serem diferentes, cada uma delas é bem específico para aquele público, basicamente. Destinar o seu produto, exatamente. Né? Ô Murilo, dá pra gente dizer que estamos vivendo uma nova era do cinema, com esses canais de streaming todos aí à disposição? Com certeza, ainda mais por causa do contexto da pandemia, né? Tipo, muita gente parou de ir no cinema. Daí o que acontece? Ele vai assinar algum serviço de streaming para poder continuar acompanhando. Inclusive a Disney tá fazendo... eles estão lançando simultaneamente o filme na plataforma, cobrando a mais de quem já assina, né? Para poder assistir o filme ao mesmo tempo que tá saindo no cinema. Isso é algo... É meio controverso, né? Porque... Teve até problema com a atriz Scarlett Johansson, né? Porque ela, no contrato, tinha que ela receberia parte do lucro do cinema. E como lançou simultâneo, tipo, ela não recebeu parte do lucro do que estava lançando na plataforma. Aí é meio controverso. Para algumas pessoas é bom, só que, tipo, o valor ainda tá bem acima do que você pagaria num cinema, por exemplo. Eu acho que talvez não... Apesar de tomar ali um pedaço, principalmente por causa da pandemia que rolou, eu acho que ainda não é uma coisa que vá ofuscar tanto o cinema, porque, querendo ou não, né, uma sala de cinema, aquele calor que você tem ali com as outras pessoas. E quem é amante de cinema, ele não vai deixar de ir no cinema. Talvez ele possa se tornar mais seletivo. Mas das novas gerações, você acha acostumado com o canal de streaming vai para um cinema? A gente, no caso, não vocês, eu, Paulinho... A gente é mais tiozão, né, Paulinho? A gente era da sessão das 10 ainda. Exato. Mas essa nova geração que tá vindo aí com tudo na mão, tudo no celular, você acha que o cinema vai ter uma vida mais duradoura, digamos assim? Olha, eu acho que continuar a transmitir essa magia? Acho que pode diminuir, talvez, o público, mas o cinema acho que não acaba. O público pode ficar mais seletivo. Tipo, esse filme eu quero ver no cinema, mas os outros não tem por que eu ir porque tem no streaming. E é bom a gente pensar assim, o cinema, não só o cinema como a sala física ali, você tem toda a experiência de uma tela maior, de um som melhor, daquele escurinho do cinema que a gente costuma falar, mas a gente colocar a palavra cinema, por exemplo, como a história. O cinema, desde 1920, tirar o cinema daquela caixinha de que é só um lugar de alguns metros quadrados, mas colocar o cinema como a história. Então, assim, a história nunca vai morrer. A gente sempre vai ter, o ser humano sempre vai ter a necessidade de contar uma história, seja por streaming, seja por DVD, seja pelo Blu-ray, seja qualquer forma que for, até no YouTube você pega o seu celular e você conta uma história, você faz cinema. Então acho que isso, a gente destrinchar essa palavra cinema em vários fragmentos, streaming, não é só o YouTube, espaço, né? Só o espaço, exatamente. Então, Malu, você não acha que isso pode, dentro desse contexto que você coloca, a gente não corre um risco de padronizar muito a produção cinematográfica, né, por esses canais de streaming já terem uma inteligência em saber o que agrada ao público, né, o que é sucesso ao público, ou seja, ter um formato já mais compactado ali, o cinema perdeu um pouco desse seu papel
como arte, né? O cinema, e quando eu digo a produção em si, né? Não o espaço cinematográfico. Qual que é a sua avaliação? Eu acredito que não. Eu vou fazer um paralelo aqui, é que nem nós, jornalismo, quando a gente pensava, quando começou a surgir muito televisão, o que a gente pensava? Vai padronizar, vai perder o brilho do jornal, da escrita. Então, acho assim, os meios de comunicação é normal, a gente evolui, a gente vai se transformando, as coisas vão se transformando. Então, assim, não padroniza. Eu acho que até chega a criar um certo brilho. Por exemplo, hoje, as pessoas que compram vinil, que voltam a comprar o vinil, que tá voltando bastante. Então, assim, eu acho que o cinema, o stream, ele vai ter aquele boom, já tá tendo aquele boom por um bom tempo, e o cinema vai se tornar uma coisa vintage, uma coisa assim, sabe? Eu tenho o stream em casa, eu posso assistir isso, mas eu quero uma experiência a mais, eu quero um diferencial, então eu vou ao cinema. É a mesma coisa. Poxa, eu poderia pegar o meu aplicativo de música, escutar a hora que eu quiser online, mas pegar aquele vinil, tirar, olhar o encarte, olhar todas as produções, o que foi feito, a arte. Eu acho que a gente tem que saber manusear, mas a gente pode deixar o cinema uma coisa mais, deixar aquela magia mais do cinema. Um exemplo nós estamos vivendo nesse momento. O rádio, até outros tempos, era só o áudio, né? Tá lá no rádio do carro. Hoje você tem a preocupação da internet, nós estamos transmitindo com câmeras, né? Mas não perde a essência de quem está no trânsito agora nos ouvindo. O imaginário ainda continua, né? Com certeza. A comunicação ela vai se interligando ao longo dos anos. O próprio cinema ele evoluiu. Se a gente pensar, o cinema antes ele estava na rua. Hoje ele está no shopping. Por isso que eu acho que não perde. Que, por exemplo, você não vai ter aquele clima em casa de você ir com os amigos passear no shopping, comer alguma coisa numa praça de alimentação e ir no cinema. Comer pipoca doce no cinema. Ô, galera, vocês falaram tanto de diversidade aí, poderiam dar Só para não fugir, Paulo, eu tenho um ouvinte aqui que está participando, disse que deixou de ir no cinema para assistir Viúva Negra em casa. Mas esse ouvinte a gente conhece bem. Ele é meio preguiçosinho. Tem para ele não tem a magia, para ele é praticidade. Vocês falaram da diversidade de canais, de opções aí. Vocês poderiam dar uma passada aí, o que se encontra, inclusive dando uma sinalização de se o preço é acessível ou não. A gente está com uma discussão agora nesse momento, muita gente reclamando do preço da Netflix, né? Sim. Que deu uma encarecida. Então, pudessem dar uma passada geral, o que a gente encontra nesses canais. Por exemplo, aquela pessoa que gosta de filme lá das antigas, né? Onde que ela deve ir, qual que é o melhor caminho? Produção brasileira, produção nacional, né? Quem quer ver produções próprias desses canais, quem está fazendo isso hoje, enfim, um panorama aí para que a gente, um guia rápido para a gente poder sair daqui depois e buscar essas opções que vocês vão nos deixar. A Netflix, por ser a mais antiga, né, acredito que tem um catálogo mais extenso e tem, comparado com as outras, mais produções, talvez não mais produções próprias, porque tem a Disney agora também, mas a Disney e a Netflix são as que tem mais produções próprias, né. Mas o triste aí da Netflix, eu falo como uma experiência própria, é o valor aí de R$55 que a gente viu. Salgado. Enquanto... Já tá tudo isso? Já tá tudo isso. Eu deixei no débito automático, então me lasquei. Não, se a Netflix ia patrocinar, a gente agora não vai mais, né? Porque eu cancelei a minha. E foi engraçado que no dia que a Netflix anunciou que ela ia aumentar para 55, a Amazon já tinha postado bem-vindo novos assinantes. Então, assim, a Amazon consegue pegar aquele gatilho. E em questão de preço, dos anos 80. Exato. Em questão de preço, o melhor preço seria o da Amazon. Hoje, tá R$9,90. Hoje a Amazon, além do preço, ela tem uma entrega, tipo, Amazon Prime, você consegue desconto em frete, desconto na compra da Amazon, você consegue linkar Twitch, você consegue ganhar jogos de graça para quem é dos jogos, então eu acho que... Eu já ganhei filme, de conteúdo, o que tem lá na Amazon para quem quiser fazer a experiência? Eu, infelizmente, aqui dos três, eu sou fanboy da Netflix. Assim, a Amazon... eu sou fanboy. A Amazon, comparada com as outras, ela não tem um catálogo tão grande, mas ela tem feito muitas séries boas. O forte da Amazon tem sido séries originais. Séries que eles mesmos fazem. Em questão de filme, tá bem fraco ainda comparado com Netflix, com Disney. A Disney tá num preço também não muito alto, mas também não tá baixo, né? Acho que por aproximadamente R$40. Isso. Só que o bônus da Disney é que você tem todo aquele catálogo da Disney antigo, todos os desenhos, filmes, tudo que a Disney já produziu tá lá.
Então, principalmente pra quem tem criança em casa, tipo, é uma boa você ter a Disney, sabe? E agora que saiu essa Star Plus, que é ali da Disney Plus, você tem a opção de colocar, de adquirir só a Star Plus ou a Disney Plus, Star Plus. As duas juntas, se eu não me engano, tá próximo de R$50. Mas você pega uma Netflix que é só uma pelo preço de 55. Aí você já começa a pender ali, a fazer as contas com uma... Bom, eu tenho 2 streamings, uma plataforma dentro da outra, por menos que uma Netflix. Então, assim, querendo ou não, o preço tá junto, porque você vai ver. Ah, eu pego um streaming daqui, um dali, quando você já vê, a sua conta tá extensa demais. Você tinha comentado dos filmes antigos. Eu sou, então, a fangirl da Telecine, que eu encontrei filmes ali de 1926. A Telecine tá no Globoplay? Isso, as duas estão juntas. Ou você pode... Você baixa o... Olha o tiozão. Baixa o app da Globoplay e daí já tem a Telecine dentro? Não, você tem a Globoplay. Sim. Daí você tem que assinar, aí é uma opção sua, se você quer só Globoplay ou a Telecine. Aí tem um valor agregado. Tem um valor agregado. Eu já sou da Telecine e Globoplay, porque eu adoro as produções brasileiras e a Globoplay, ela é legal. E qual o ela... valor dessa aí? Você tem noção? Dessas duas, tá 45, se eu não me engano, tá próximo de 50, mas, novamente, 2 em uma, pra mim tá compensando muito. E a Globo, ela é uma que pega não só produção nacional, ela pegou até novelas, assim, Maria do Bairro, ela pegou produções internacionais, então foi uma coisa que abarcou muito. Tem muita ali. série americana no Globo. Tem bastante. Além dessas que vocês mencionaram, mais alguma ou outras mais que valem destacar aqui, que nosso ouvinte pode ir lá procurar. Tem o da HBO também, que também tem bastante, tipo Game of Thrones tem lá, porque é da HBO. A HBO, ela despontou bastante na época do Chernobyl, que saiu aquela série. Acho que ali foi o chamariz da HBO, assim. Eu senti que ela deu uma baixadinha, assim, que ela não conseguiu emplacar outras coisas. E preço, Malu? Preço da HBO eu já não sei dizer. Eu vou falar assim que eu só assinei na época do Chernobyl. Eu também não tô por dentro do preço deles. Porque não é uma tão popular assim. Só que eu acredito que não deve ser muito caro, não. Talvez seja um pouco mais que o da Amazon ali. Hoje em dia, a mais cara é a Netflix mesmo. Então, assim, quem colocou débito automático, eu acho melhor dar uma revisada ali na nossa Sim, conta. senhora. Ô, gente, agora mirando um pouco a nossa aldeia aqui, o Murilo e o Ed fazem parte do Alcatel Studio, a Malu já fez parte. Conta um pouco pra gente o que é essa experiência, um pouco da história do canal e o que se encontra lá. Inclusive reforçando isso, né, um trabalho de iguaçuenses aqui, né, um trabalho bacana aí que deve ser conferido aí pela população da nossa cidade, pelas pessoas que gostam dessas produções. Começou assim, quem começou o canal foi eu e o Yuri, que não tá aqui no momento, mas ele faz parte também. No começo, o nosso foco era fazer curtas, né, de cinema. Que a gente tinha muito roteiro, ainda tem. E nosso foco era esse, a gente começou com isso. Mas pra, né, já começar o canal, a gente começou a fazer programas variados, né? No começo a gente teve programa de comédia, que era o Clube dos Três, que a gente não faz mais. Que foi onde eu entrei. Basicamente, eles precisavam de um palhaço. E aí eles foram atrás de mim. Basicamente. Mas a ideia desse programa era falar sobre cinema de uma forma mais cômica. A gente criou personagens pra falar e tudo mais, né? Seriam 3 personagens que não entendem de cinema falando de cinema. Aí, hoje a gente tá fazendo um programa que é mais diversificado e já não é mais tão voltado pra comédia, apesar que, né, rola sempre uma piada ou outra, que é o Uivos e Latidos Show. A gente fala de cinema, a gente fala de entretenimento no geral, a gente vai falar de música, a gente vai ter um episódio de livro que a gente vai soltar. E a Malu, ela participou de um dos quadros nossos, que é que a gente faz piada com documentários, né? As histórias que não passariam no History. Que a gente pega um caso, assim, tipo, absurdo, que não passaria num documentário de verdade e produz como se fosse real, entre aspas. Dá um exemplo aí. Tipo, o primeiro que a gente fez e que a Malu participou era um maníaco tarado por lamber cotovelo. Ele não conseguia lamber o próprio cotovelo, então ele... lambiu das pessoas. Realmente é um tema meio então fora, você vê que o nível de amizade aqui é muito forte, né? Porque há um comprometimento. Há um comprometimento. Grande. E esse episódio, a gente faz como se fosse uma produção... como se os personagens fossem americanos, pra botar uma dublagem, pra relembrar aqueles documentários antigos que a gente assistia com aquela dublagem, tipo, bem nada a ver, sabe? Entendi. E o que mais que se encontra lá? Fala aí, Ed, você...
Você tem que vender o canal, você é o publicitário. Além de ser o palhaço no começo do canal, você é o cara que tem que vender essa coisa. A gente tem bolo, brincadeira. Então, a gente fez um ano de Clube dos Três, que foi o nosso primeiro programa lá dentro. E aí veio a pandemia, a gente tava com um projeto de começar a realmente fazer os curtas e tudo mais, e aí a pandemia chegou, Inclusive, a gente foi obrigado... a Malu ia ser protagonista do nosso primeiro curta. É verdade. Vocês estão gravando isso, né, gente? Porque depois eu vou adquirir todo esse contrato aí. Falar ao vivo vale tanto quanto o contrato. Obrigada. Hein? Tá celebrado. Já tá contratado. Diga lá, Ed. E aí chegou a pandemia, a gente acabou sendo obrigados a deixar os planos de lado, a gente acabou... junto ao Clube dos Três, a gente já fazia o podcast, né? Sobre cultura em geral, cultura pop, e a gente não podia mais se reunir para fazer, então a gente acabou indo também para um streaming, que era o YouTube, né? A gente acabou fazendo o podcast ao vivo. Foi um ano, eu acho, também, que a gente fez alguns episódios aí, mas acabou que ficou um pouco complicado de fazer, né? Porque podcast é difícil, a gente depende de internet e como a pandemia, a gente teve uma restrição muito grande com a internet, né? Foi meio que as bandas foram meio cortadas, porque todo mundo tava junto ao mesmo tempo. E agora, esse ano, a gente conseguiu, logo faz 1 mês, 2 meses, a gente conseguiu voltar às gravações, depois do pós-vacina aí e tudo mais, e a gente voltou com meio que era o Clube dos Três e o que era o podcast. A gente acabou fazendo o Uivos e Latidos Show, que é um programa de entretenimento. A gente fala sobre cultura pop, a gente fala sobre cinema, sobre música, sobre livros, sobre muitas coisas, da forma que era o podcast, com algumas piadas do que era o clube. Então a gente consegue entregar tudo que a gente era, o que a gente já foi, dentro de uma ideia nova que a gente encaixou ali dentro do YouTube, né? Legal. Então, digamos assim, é como se fosse o streaming Uivos e Latidos, ele criou a plataforma dele, é como um Star Plus ali. Exatamente. Aí, pra você adquirir, é só... Posso passar meu Pix já? Pode fazer. Cuidado com o golpe. Só vamos lembrar para os nossos ouvintes, a produção foi rápida e rasteira, o HBO Max está custando R$24, né? Então esse é o preço, e a gente quer mandar um alô também para Marina Araldi, tá dando um bom dia para vocês, dizendo que essa galera é demais, salve Malu, Ed e Murilo, e também o Marcos Pires mandando um salve, até porque depois no próximo bloco eles vão cantar e encantar aqui na nossa programação, meu caro Paulo Bogler. É isso mesmo. Gente, nos encaminhamos aí para o final do programa, a entrevista passou voando porque o assunto é bom, mas eu queria ouvir de vocês, nós estamos falando de cinema, de produção de filme, de documentário, né? Vocês não sentem falta aqui na nossa fronteira? O que falta para nós, assim, de ter uma produção local maior, um incentivo à produção local? Uma fronteira, ela sempre nos dá um panorama muito ampliado, né, de criação. Há exemplos de outras cidades aí de fronteira que utilizam isso muito bem. A gente está numa fronteira trinacional, não falta um pouco de fomento à produção de cinema, de documentário, enfim, aqui na nossa região? Que eu comento bastante com meus amigos, né, porque Foz tem um potencial muito grande para até questão de cenário, né. As Cataratas, por exemplo, já foi cenário de muitos filmes de Hollywood. Não, é uma coisa que a gente sente falta há muito tempo, isso que você falou, a questão de fomento, seja do audiovisual, de teatro, essa questão da cultura. Imagina você morar num lugar onde você consegue tomar café da manhã no Brasil, almoçar na Argentina e jantar no Paraguai. Então, assim, aqui, como o Murilo falou, foi palco de vários documentários, filmes, audiovisual. Então, é um momento da gente... Faz tempo isso, né? Mas, assim, aproveitar que a gente tá... nesse momento mais intimista, olhar para nós e falar, gente, o que falta? Tá faltando contato, tá faltando comunicação, tá faltando olho no olho, o que tá faltando? É uma pergunta isso que é meio retórico, a gente fica, e agora? O que tá faltando? Será que é eu? Será que é ele? Será que é todo mundo? A gente é cenário mais lá fora do que aqui mesmo, né? Se for ver bem. Pois é. E aqui a gente só é coadjuvante, né? Com tanta criação, com tanta capacidade, né? Não só artística, né, mas a comunicação como um todo. Aqui a gente tem um universo grande de profissionais, de produtoras, enfim. Temos tudo
a mão, mas a coisa não sai, né? A gente Infelizmente. tem faculdade de cinema em Foz do Iguaçu. Pois né? é, acho que cinema. quando foi anunciada a faculdade, eu achei que a gente ia ter um boom gigante de produção. Então. Mas eu acho que faltou um pouco de... Tivemos aquela ótima experiência do Festival de Curtas e acabamos perdendo para Passou. Toledo, que também Sim. não foi adiante, né? Infelizmente. Exatamente. Gente, obrigadaço a vocês três. Parabéns aí pelo esforço de manter viva essa pegada do cinema, seja no streaming ou essa perspectiva de um dia fazermos cinema com mais intensidade ou com a intensidade que a cidade tem potencial. A gente agradece muito a participação de cada um de vocês aqui. Obrigada, a gente que agradece, viu? Muito. Também agradeço, foi muito legal ter essa conversa aqui com vocês. Valeu. Valeu, hein? Muito obrigado. Marco Zero, onde tudo começa.